Fala galera, eu sou a Tainara Peixoto, professora de matemática, e eu vou pegar a parte de álgebra e aritmética com vocês, beleza? A aulinha de hoje vai ser sobre multiplicação. Vamos lá? Bom, na aula de hoje a gente vai estudar a multiplicação dentro desses três conjuntos, beleza? Esses três conjuntos, caso você tenha alguma dificuldade, nós já vimos eles na videoaula sobre a adição. Mas para dar um resumão, os números naturais são aqueles positivos e sem vírgula, os números inteiros são os positivos e os negativos sem vírgula, e os números racionais são aqueles que podem ser transformados em fração. Vamos lá para os números naturais. Aqui eu coloquei uma continha semi-armada para a gente poder efetuá-las juntas. E uma dica, é importante manter dígito abaixo de dígito. Porque na hora de fazermos a conta, aqui nós vamos ter uma outra conta envolvida, a adição também. Então, para que não fique desorganizado e você mesmo erre a sua conta, é importante a gente manter dígito abaixo de dígito. Casa das unidades com casa das unidades. Casa das dezenas com casa das dezenas. E assim por diante. Uma outra dica também que eu não coloquei no quadro, não é essencial, mas mantém a nossa conta organizada. É a seguinte, manter o maior número em cima. Se a gente alterar essa ordem, o resultado será o mesmo? Sim, mas é mais organizado, a probabilidade de você acertar no final é maior se a gente mantiver o maior número em cima, ok? Vamos fazer a conta. 8 vezes 4, 32. Fica 2, sobe o 3. 2 vezes 8, lembrando que na multiplicação, o dígito 8 vai multiplicar todo mundo em cima, ok? 2 vezes 2, 16. Mais 3 aqui de cima que subiu, 19. Fica 9, sobe 1. 1 vezes 8, 8. Mais 1, 9. Quando nós começarmos a multiplicar pelo próximo dígito, a gente deve acrescentar o zero aqui. Por quê? Esse zero significa que a gente já multiplicou todo mundo do primeiro dígito, que é da casa das unidades, e a gente agora está multiplicando a casa das dezenas. Então, esse zero é importante? Sim. Se você preferir, você pode não colocar nada embaixo do primeiro dígito e começar a conta a partir do 9, na posição do 9 em diante, ok? Mas para não haver confusão, vamos acrescentar o zero na aulinha, ok? Vamos lá. Começando a multiplicar o 3, eu gosto de apagar os números anteriores para a gente não confundir. Multiplicando 3. 3 vezes o 4, 12. Fica 2, sobe 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1 que subiu, 7. E 3 vezes 1, 3. A importância do zero, que eu disse no início da conta, é essa daqui. Pois se você não acrescenta o zero, esse cara vira o número 372. É aí que você erra a conta. Então é importante colocar o dígito 0, nesse caso, para a gente entender que esse número é o 3.720 e não o 372, ok? Ao multiplicar, esses dois resultados serão somados. 2 mais 0, 2. 9 mais 2, 11. Fica 1, sobe 1. Beleza? O 9 mais 1 vai dar 10. E o 10 mais 7, 17. Fica 7, sube 1. Perceba que o 3 não tem ninguém acima dele para somar, a não ser aquele número 1, aquele dígito 1 que subiu. Então, 1 mais 3, 4. Resultado, 4.712. Belezinha? Já nos inteiros, eu posso multiplicar números positivos com positivos, negativos com negativos, positivos e negativos, intercalando o positivo sendo menor ou o positivo sendo maior entre eles, ok? Importante uma observação. Quando eu falar de multiplicação, a sua continha pode aparecer de 3 maneiras diferentes. Quais são elas? Um ponto, que simboliza a multiplicação, pode aparecer também com um xizinho, é menos comum, mas pode aparecer, ou até mesmo não aparecer nenhuma sinalização. A ausência de sinalização também sinaliza alguma coisa. Sinaliza a multiplicação. Então é muito comum a gente separar uma multiplicação apenas por parênteses também.
ok? Aqui, para manter o padrão, eu coloquei o pontinho, mas é importante você saber que pode vir das três maneiras. Vamos lá, seguindo para as regras. Se os sinais dos dois números forem iguais, a resposta sempre será positiva. Não importa quem é o maior, quem é o menor, a resposta sempre será positiva. Se os sinais são diferentes, a resposta sempre será negativa. Dessa forma, no primeiro e no segundo exemplo, ambos têm o mesmo sinal. O que a gente faz? Multiplica normalmente os números. 3 vezes 5, 15. Perceba que os dois sinais são iguais. Então, a regra manda que a resposta seja positiva. Segundo exemplo, menos 3 vezes menos 5. Sinais iguais. Então, a regra manda multiplicar normalmente. E já que os sinais são iguais, a resposta será positiva. Ok? No terceiro e no quarto exemplo, já vai entrar na segunda dica, na segunda regra, que são os sinais diferentes. Se os sinais forem diferentes, nós multiplicamos normalmente e a resposta será negativa. Mais 3 vezes menos 5 continua sendo 15. Porém, como os sinais são diferentes, a resposta será 15 negativa. No quarto exemplo, o mesmo. Menos 3 vezes mais 5. Resposta, 15. Porém, como os sinais são diferentes, resposta negativa. Ok? Vamos lá para os racionais. Bom, nos números racionais, a gente vai estudar dois tipos. Os decimais e os fracionários. Primeiro eu vou falar dos decimais e daqui a pouquinho a gente vai falar sobre os fracionários. Bom, decimal, nós já sabemos, são números com vírgula. Aqui no meu exemplo, 21,4 vezes 2,3. Para a gente poder multiplicar esses números racionais, a gente vai ignorar a vírgula momentaneamente e vamos acrescentá-la lá no final, com a seguinte regra. A vírgula deve ser acrescentada contando as casas decimais. Casas decimais são aquelas casas após a vírgula. Por exemplo, o número 21,4 possui uma casa decimal, que é o 4. O número 2,3, uma casa decimal, que é o 3. No final da conta, ao multiplicar como se a vírgula não existisse nesse momento, a gente vai acrescentar ela com essa regra, com esse critério. Contar essas casas decimais lá no final. Multiplicando. 3 vezes 4, 12. Fica 2, sobe 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1, 4. Importante mantermos a posição, os dígitos na mesma posição. Casa das unidades com a casa das unidades. Casa das dezenas com a casa das dezenas, e assim por diante. Continuando. 2 vezes 3, 6. Como eu tenho outro dígito a ser multiplicado, acrescentaremos o zero e vamos começar a multiplicação com o próximo dígito a partir dessa posição. Apagando esse número aqui em cima por uma questão de organização. E a organização na matemática ela é muito importante para que a gente não erre a conta lá no final. Vamos começar agora a multiplicação pelo dígito 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 2, 4. A importância do zero novamente. Se a gente não coloca esse zero, esse número vira o 428. Com a presença do zero no final, ele é o 4.280. Chegando nesse passo, depois de multiplicarmos os dois dígitos, a gente soma. 2 mais 0, 2. 4 mais 8, 12. Fica 2 e sobe 1. 6 mais 2, 8. Mais 1, 9. E o 4, como não tem ninguém para somar com ele, permanece o 4. Ok? Perceberam que eu multipliquei e esses dois números foram somados como se não houvesse vírgula. Agora, no final, a gente vai acrescentar vírgula. Com a seguinte regra, contar as casas decimais. No primeiro número, eu tenho uma casa decimal. No segundo número, eu também tenho uma. Se a gente somar, a resposta deve ter duas casas decimais.
ou seja, 2 dígitos após a vírgula. Então, a vírgula da resposta vai ficar entre o 9 e o 2. Dessa forma, a gente mantém 2 casas decimais. Ok? Ainda falando sobre os números racionais, nós vamos estudá-los agora na forma de fração. Aqui eu coloquei um exemplo, 8 terços multiplicado por 11 quintos, beleza? E uma dica, ao multiplicarmos duas frações, o que a gente faz? A gente multiplica os números em cima vezes em cima e embaixo vezes embaixo. Os números aqui de cima são 8 e 11 e os de baixo 3 e 5. Nós vamos multiplicá-los dessa forma. O 8 vezes 11 e o 3 vezes 5. Após isso, é só a gente efetuar a conta. 8 vezes 11, 88. E 3 vezes 5, 15. Pronto, está feita a nossa multiplicação. Simples assim. Resultado, 88 quinzeavos. Ok? Bom, galera, se você gostou da aula, segue a gente no Instagram, se inscreve aqui no canal, acompanha as nossas videoaulas e qualquer dúvida sobre a aulinha de hoje é só deixar lá no comentário. Valeu, galerinha!